Meus irmãos, boa tarde. O nosso boa tarde, Alexandre e eu estamos anunciando a nossa alegria que vem junto à responsabilidade. O nosso abraço é cheio de alegria e beijando os corações que nos assistem através do abraço fraterno. Não só de lábios nós estamos falando, mas também de coração, de almas, que ajunta-se para entender o que é a lei de Deus entre todas as criaturas. Hoje nós vamos estudar o óbolo da viúva, aquela centelha de luz que saiu do coração de uma senhora e o Cristo aproveitou para nos anunciar o que é a caridade. E hoje nós estamos percebendo, está terminando o terceiro mês desse ano tão aflitivo, que vem com tanto reajuste, com tantas corrigendas às nossas almas. Mas também temos Jesus no suporte, e que dentro da sua misericórdia, Ele vem trazendo uma curetagem em nossas almas ainda tão combalidas. Então, irmão, nós estamos aqui em mais uma reflexão do Evangelho, que é a própria vida do Cristo que precisa penetrar em nós. Sendo assim, nós pedimos a Jesus para adentrar em todos os corações que nos assistem, nos lares desavisados, desajustados e aflitos. Estamos todos aqui, neste momento, agradecendo o Pai Celestial que nos criou, mas que Ele possa então nos ajudar a ajudar alguém que precisa mais do que nós. Muito bom. Olá a todos. Esperamos que estejam todos bem, como nós aqui também estamos. Todos nós, na Terra, acredito que existe aquela aflição. Uns menos, outros mais. Porém, o que nós devemos ter em nossos corações? Fé em Deus sempre, orando e vigiando, e buscando a prudência no dia a dia para superar as dificuldades, principalmente as do momento. E além de fé, nós temos de ter esperança de dias melhores, porque elas chegarão para todos nós. Provações são necessárias, são as provações que nos tornam melhores, são as provações que nos fazem crescer. Então, são necessárias essas provações que Deus nos envia. E muitos, sabendo disso, até agradecem, apesar das dificuldades. Mas então, com o Evangelho, nós conseguimos mais força. E principalmente também para ajudar os nossos familiares. Porque no mundo inteiro, o tanto de entes queridos que estão partindo, e os que estão ficando tristes e desconsolados. Então que nós possamos aproveitar estes momentos com o Evangelho para nos enriquecer da fé que o Cristo vem pedir, que seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, porque só essa já será o suficiente para nos dar ânimo, para nós podermos seguir os nossos dias. Vamos lá então, estamos no capítulo 13, item o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, que em outras traduções encontramos também como gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas colocou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre. Porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Olha só, essa passagem vem nos trazer a seguinte mensagem,
que todos nós, independente das condições nas quais nós estamos, nós somos capazes de auxiliar. Para nós termos uma ideia, Chico Xavier aqui na Terra, ele tinha praticamente só a boa vontade, porque de bens materiais mesmo, ele não tinha. O que ele utilizava era o que ele conseguia ganhar de doações, e ele passava para frente. Fora isso, era o seu bom ânimo, era o fato dele ir até aquelas pessoas que precisavam de auxílio. Muitas vezes ele se dispunha a ir nas periferias. Muitas vezes ele ia até aquela pessoa que estava com dificuldades. Então ele tirava de si mesmo, muitas vezes adoentado. Então ele se esforçava para ir até aquele e poder então dar o seu auxílio. E para Deus, isso é mais meritório do que muitos que nós sabemos que têm dinheiro na terra e doa em abundância, mas que não está tirando do seu sustento, não está tirando do seu necessário. É bom a gente analisar a lição anterior que nós estudamos, que são os infortúnios ocultos. Lá também vem falar de uma senhora, só que uma senhora, pelo visto na história, rica, que ela tinha até uma carruagem, na qual estava cheia de ali provimentos para poder passar para as pessoas necessitadas. E ela ainda levava a filha dela. Então vamos observar, aquela era rica. Não que ela tenha menos mérito, mas essa viúva que vem nos falar do seu óbolo, que ela tira do seu necessário, para Deus tem ainda mais mérito. Olha só. Então, tem várias histórias que nós já ouvimos, principalmente na literatura de Chico Xavier, de pessoas que doam, mas que não chega a ser do seu necessário, que ostentam. Tem outras pessoas que querem doar, mas fica pedindo para Deus: Deus, me dê então abundância de coisas materiais para que eu possa doar. E cada vez que ele tinha mais coisas materiais, ele pedia mais. Olha só, sendo que nós sabemos que não precisa disso. Se eu tiver, mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que eu não tenha bens materiais, mas eu tenho o meu tempo, eu posso ajudar. É só nós observarmos como que funcionava antes da pandemia. O tanto de casas espíritas que tem, principalmente aqui em Uberaba. Mais de 100 casas, em torno de 150 casas, antes da pandemia. Todas funcionando. E todas ali com voluntários, que muitas vezes não tinham dinheiro nem para o ônibus. Eles se dispunham a ir a pé até essas casas, para ali fazer a faxina dessas casas, dar passe nas pessoas, atender aquelas pessoas no que elas precisassem. Muitos vão para fazer a explanação do Evangelho, outros vão para auxiliar na desobsessão. Tantas pessoas que iam antes auxiliar, e muitas delas, muitas vezes sem condições, mas iam. Por quê? Porque elas sabiam que aquilo ali iria encher o coração delas de uma felicidade que nós só encontramos quando auxiliamos o próximo. E principalmente quando esse auxílio vem realmente ali das nossas mãos suadas, das nossas mãos calejadas. Então vamos compreender que nós podemos sempre fazer alguma coisa para o nosso semelhante. Nem que seja, muitas vezes, aquele músico, que a única coisa que ele tem para doar é a sua música. O violão está lá, ó, encostado. Mas se ele pegar aquele violão, mesmo sem dinheiro, e ir em algum asilo, em alguma casa de repouso, começar a tocar a sua música ali, ele estará acolhendo, ele estará auxiliando e levando alegria para muitos corações. O louvável dessa leitura, dessa lição amorosa, que Jesus percebeu que uma simples criatura, que para ele era irmã de todos nós, dando o que tudo tinha em suas mãos, e nós outros que estamos diante da necessidade de um próximo, nós precisamos ater muito firme no sentido do que é fazer o bem. O bem é a caridade que gira em todo o nosso planeta.
E Jesus, sabendo disso, das nossas fraquezas, ele aproveitou todas as nuances do bem para nos ensinar que o louvável é como fazer. Esse louvável que nós falamos é o trabalho que nós podemos botar o nosso coração no objeto que nós vamos dar. A viúva, não tendo mais nada, ela tinha tudo, porque ela deu de coração. Então essas nuances que o Evangelho nos ensina é para que nós possamos praticar tudo aquilo que está em nossas mãos, simplesmente para nós administrarmos no sentido do bem maior. Então, a intenção de cada criatura que vai valer para que Jesus observa, porque Jesus estava observando lá naquela hora quem passava por lá e tinha olhos de ver o que era fazer um bem comum. Então essa senhora, não titubeando também, servindo o seu coração, servindo a Jesus, ela nos deu a ponte necessária, que é a migalha. Ela fez da sua migalha um todo para que Deus observasse o bem-estar que ela estava tendo de comungar e de compartilhar na obra do Senhor. Então nós devemos ter muita prudência quando nós vamos doar alguma coisa. Não é só passar da nossa mão para a outra mão para descartar. É botar todo o nosso conteúdo, as nossas moléculas espirituais, administrando o nosso coração com alegria e com o intuito de servir o Cristo. Porque servindo o irmão, nós estamos servindo o Cristo. E Ele faz jus de nós, se nós atender esses parâmetros do bem, que serve toda a população humanitária, mas a parte espiritual está acima de tudo isso, porque nós vamos crescer no sentido do bem maior. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Como a Donda disse, nós, quando vamos fazer a nossa parte para com o nosso semelhante, isso tem de acontecer de coração, por piedade, por irmandade, na busca da fraternidade. Mas tem muitas pessoas que até doam do seu necessário, que até dão do seu próprio esforço, mas o fazem por dó, por peninha. Isso não é a verdadeira caridade, porque nós não devemos ter pena de ninguém, nós não devemos ter dó de ninguém, porque tudo que passamos na terra é preciso passar. O que nós devemos ter é piedade, amorosidade. Isso sim, porque isso é o sentimento de um irmão para com o outro. Agora, quando alguém diz que tem dó, que tem peninha, ele se sente superior ao outro. Aí ele não se sente como um irmão. Recapitulando, Deus nos coloca nas situações de pobreza e de riqueza, de estar são e doente, e nos testa em todos esses momentos, vendo como que nós vamos agir para com o nosso semelhante. Porque em todos esses momentos é possível sim fazer alguma coisa. Eu costumo ler muito, então nem sempre eu lembro de onde que eu achei tal história. Mas quem já leu os livros de Chico Xavier já deve ter lido a história de um homem que ele vivia acamado e ele queria ajudar o seu semelhante, mas não tinha como ele sair dali. Ele ajudava com as suas orações. Olha só que interessante. Então sempre tem uma forma de auxiliar alguém, desde que eu queira. Bacana. Eu escolhi aqui do livro O Pão Nosso, para nós complementarmos a nossa tarde. É uma leitura falando sobre a semente. Que o que a viúva fez quando Jesus o observou? Ou a observou, né? Ela pôs simplesmente uma pequena sementinha do coração dela, partindo para atender o chamado da caridade. Então, verificando sobre isso, nós vamos ler sobre a semente. Então, Paulo, falando para os coríntios, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Então, a semente por si só, ela não vai trabalhar para dar o trigo, ela precisa ser plantada. Então, ela ainda não tem o corpo formado, e isso precisa ser regado por todos nós. Toda semente, somos semente de Deus.
se nós não regarmos o nosso coração para que o adubo da bondade seja conosco em situações diversas, nós não vamos crescer a semente espiritual que está dentro de nós, que somos nós mesmos. Então, Emmanuel, pelas mãos aveludadas de Chico, vem nos explicar muito mais, dando-se o interesse para todos nós observar o que é o conteúdo que está composto na semente. Ela tem uma capa, ela tem o seu corpo em desenvolvimento, mas tem o seu germe, que é o espírito da coisa. Então nós vamos ver aqui, dentro de toda a natureza, nós sabemos que tem sementes. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotista do Criador e da vida. Então a semente está ligada à vida, mas primeiro ao Criador, que vai fazer com que ela evolua. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Então, quando a gente planta alguma coisa no coração de alguém, nós precisamos, por exemplo, a amizade é uma semente que precisa ser cultivada, tem que ser regada, porque se bloquear uma amizade, se cortar com o nosso fingimento, com o nosso desleixo, ela para o nosso coração significa uma porcelana, ela quebra, e porcelana não emenda. Então eu relacionei tudo isso, esse poder divino que nós temos nas mãos, que é a semente de cada dia, que nós precisamos ser silenciosos para conosco mesmo os erros, mas ativos na lei de Deus que está precisamente em cada criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. Olha que maravilha que Emmanuel vem trazer para nós. Toda semente, depois que nasce, ela tem o seu tempo de crescimento, mas depois ela vai ter seu tempo de poda também, né? Porque depois das flores, e nós queremos fruto antes das flores. O tanto que nós somos desavisados. Plantamos e já queremos já colher. Não é assim. É preciso que tenha a poda de nós mesmos e o conhecimento, que o crescimento é que nos dará frutos melhores. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exige as grandes obras de um dia para outro, impõe medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Tudo na vida é organizado pela divindade. Se nós atrairmos os nossos erros cada vez mais, burlando essas leis, nós vamos ficar por aqui mesmo. Vamos até desencarnar, mas ficar aqui. Vai morrer, parar os movimentos e ficar aqui perturbando e anunciando que é mais um necessitado. Aceleram os passos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Olha, nós somos máquina de Deus. Nós estamos aqui para nos servir no crescimento espiritual, mas é o outro que vai lubrificar o nosso coração, como a viúva fez. Ela por si já era a filha de Deus que Jesus escolheu para nos dar a lição, mas ela aumentou os seus passos para a divindade com a sua ação, com a sua doação de coração. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Aonde é que agora, nesse reajuste que nós estamos, não tem a necessidade do nosso dedo beneficente, da nossa mão amiga, que nós podemos levar uma semente de amor e de compreensão, como o Alexandre falou, não é ter dó. Quem tem dó não fica andando ao derredor. Então nós temos que ter compaixão daquela necessidade e atrair para nós do plano espiritual a boa vontade qualificada e servir sempre.
Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-la. Então, primeiramente, diante de uma semente, nós precisamos aprender a fazer o canteiro. O canteiro regado, adubado, cuidado e servido pela nossa boa vontade. Aí colocaremos a nossa semente e sabemos que o Cristo está junto às nossas mãos para plantar sempre, porque o tempo urge e nós estamos dentro do tempo que Deus preservou para todos os homens, para servir a si primeiro, servindo dos nossos irmãos que sofrem mais do que nós. Quando a gente fala de semente, é tão interessante essa simbologia que existe entre nós e justamente essa semente, que ela é plantada e vai para o fundo da terra, e ela fica lá na escuridão. Então, regando-a com o tempo e adubando, o que acontece? Ela vai crescendo e de repente ela desponta e vai só crescendo até a luz do sol. Olha só que interessante. Nós também somos assim. Inicialmente, no começar das nossas caminhadas evolutivas, fica um pouco escuro, conflituoso, em dificuldades. Mas depois, conforme nós vamos aprendendo melhor como que funcionam as coisas, entendendo as leis de Deus e caminhando para Deus, nós vamos conseguindo sair dessa terra escura e de repente despontando para o sol. E sem dizer que nós vamos tendo a nossa própria luz. Que nós possamos aprender com essas lições magníficas que esses livros nos trazem, mas lembrando, como diz o Evangelho, ele vem nos falar de um plantio. Então olha só, a gente pode observar também lá na lavoura. Se eles buscam se esforçar e plantar como deve ser feito, então vai ter uma boa colheita. Mas e se não plantar direito? A mesma coisa é com a gente aqui. Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. E se plantarmos o mal, vamos passar por mais dificuldades. Que nós possamos entender esses ensinamentos e realmente aplicá-los. Porque, como dizia Chico Xavier, aquele que engana está enganando a si mesmo. Hoje eu não poderia deixar de falar sobre a véspera do dia 2 de abril, que Dona Maria João de Deus trouxe essa grande semente que é Chico Xavier para servir a humanidade. Então ela, na sua simplicidade de lavadeira, depositou aqui na terra, lá em Pedro Leopoldo, essa semente magnífica, que agora dia 2 faz o aniversário de encarne. Mas como ele ainda não morreu e nem vai morrer para todos nós, ele apenas desencarnou, passou para outra vida, ele com certeza está conosco. Mas muito mais na sua obra que nós estamos usando aqui agora. Então essa nossa simples lembrança não é para homenagear, porque Chico não precisa de homenagens, mas é para reforçar as nossas lembranças que estão contentes dentro de nós, que são os favores de Deus que Dona Maria João de Deus trouxe para nós. E ainda que na convivência com esse nosso irmão, muitas pessoas pedem para a gente falar as minhas convivências com Chico Xavier ou experiências. Nós não devemos falar minhas, são nossas, porque o Chico é de todos. Se os séculos vindouros acordarem e estudar Chico Xavier, com certeza esse nosso século e o passado responderá para todos eles que o bem existe, porque Chico Xavier é o movimento do bem entre nós. Então não esqueçamos, nossos irmãos, que não é só o aniversário de Chico Xavier que pode reinar em nós,
É preciso que ele nasça em nós em todas as frações do bem que o outro necessitar. Sejamos então gratos a Deus, gratos a Jesus, aos Espíritos benfeitores, mas a esse nosso irmão que esteve aqui na carne conosco, nós damos os parabéns sem barulho, porque barulho para nós ainda ensurdece a nossa alma tão devedora a Chico Xavier. Como a dona disse, graças a Deus que nós tivemos e temos almas abnegadas na Terra. E Chico Xavier foi uma alma iluminada entre nós. O tanto que ele nos ensinou quando vivo e ainda irá nos ensinar ainda muito e muito assim a perder de vista há muitas décadas, até centenas de anos à frente, através de toda a literatura que ele deixou para nós. Então sim, nós somos nessa terra pessoas que têm bênçãos em suas vidas. Por quê? Porque tem todo um manancial de conhecimentos no qual podem nos ensinar e, consequentemente, nos ajudar nas nossas transformações morais. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais uma vez essa bendita oportunidade que nós temos de estudar o Evangelho, de ter a teoria e de ter a prática. Alunos nessa terra magnífica, uns pelos outros, e com o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre buscando nos guiar da melhor maneira possível. Que assim seja e um abraço a todos. Assim seja.